Boa tarde a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva de apresentação do zagueiro André Ramalho. Por favor, André. Fabinho, presidente. Presidente Augusto Melo está subindo. Fabinho Soldado também, executivo de futebol, junto com o André Ramalho. Obrigado, Fabinho Soldado. Obrigado, presidente Augusto Melo. Em instantes, agora a gente começa a entrevista coletiva. Ah, peraí. Faltou colocar a camisa, tá certo. Vamos lá. Sobe lá de novo com eles para tirar foto com a camisa, né? Agora sim. Agora pode ficar. Obrigado, presidente Augusto Melo. Obrigado, executivo Fabinho. Agora sim, pode sentar aí, André. Em instantes a gente começa a entrevista coletiva com o zagueiro André Ramalho. André, só aperta o botão que aí você liga o microfone, beleza? Vamos lá? Som. Beleza? Vai. Pode começar? Pode. André aqui, boa tarde, Rafael Valente da ESPN. Queria que você falasse sobre sua condição física, né? Como é que você chega no Corinthians, quanto tempo você está treinando e o que a torcida mais quer saber. Se precisar de você no domingo, você já tem condições de jogar já. Obrigado. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Prazer estar aqui falando com vocês. Essa talvez minha primeira coletiva de imprensa do Brasil. E, bom, nos últimos dias eu vim me condicionando, né, aqui dentro do CT. Na verdade, eu estava já há praticamente 8 semanas de férias, né, depois do final da temporada lá na Europa. E vinha me condicionando em casa com treinamentos. Na verdade, como eu falo, fiquei só 10 dias de fato parado, que é necessário, né, quando se encerra uma temporada. Mas logo depois disso já vim me preparando em treinamentos de força, de corrida. Desde então, desde que eu cheguei aqui no Corinthians, eu vim me condicionando, porque tem coisas que você não consegue simular, como, por exemplo, treino com bola, duelos, né, coisas que só dentro de campo você consegue ter. E acho que estou numa boa forma física. Claro que depois de 8 semanas sem um contato com bola, você necessita de um certo tempo, porém, de modo geral, como falei, eu vim me condicionando. Então, isso favoreceu muito para que eu pudesse estar na condição que eu estou hoje. Necessito, obviamente, de mais tempo, porém, a gente sabe que o calendário brasileiro talvez não permite tanto. Eu já sabia disso quando eu tomei a decisão de vir para cá. E eu tô à disposição, se eu vou estar para o jogo ou não, acho que cabe mais a comissão técnica para estar decidindo isso. E se eles acharem que ainda não é o momento, eu espero. E se eles acharem que é o momento, eu vou dar o meu melhor para poder estar ajudando o time. André, aqui. Prazer, João Vitor, Corintiano Notícias. Seja muito bem-vindo a esse novo desafio Obrigado. da sua carreira. Primeiro, eu queria te perguntar quais características você acredita que o seu jogo pode contribuir para a equipe do Corinthians, né? De que forma você acha que pode fazer a equipe evoluir como um todo? E também queria perguntar se é a sua primeira experiência aqui no Brasil como um jogador profissional. Queria saber o que você acredita que ainda pode evoluir jogando aqui no Brasil com a camisa do Corinthians. Obrigado. Bom, eu vim de muitos anos lá na Europa. Acho que sempre joguei em times muito ofensivos, de pressionar muito, de ser um time extremamente para frente, organizado, e isso está no meu DNA, vamos dizer assim, né? Esse jogo para frente, esse jogo intenso. Acho que posso ajudar com passes verticais, com lançamentos. Acho que eu posso, claro que acho que eu tenho um estilo agressivo de defender também,
E, como falei, é o estilo que eu sempre joguei nos últimos anos, então acho que eu posso contribuir com isso, além da experiência como um todo, né? Acho que já tenho uma certa idade no futebol, um certo tempo no futebol, onde vi muita coisa, aprendi muita coisa, joguei com diferentes treinadores, diferentes estilos, diferentes jogadores, então acho que eu posso estar contribuindo como um todo, usando a minha experiência nesses últimos anos para poder estar agregando aqui no time e, né, ajudando dentro de campo. E qual que foi a outra coisa? Qual que eu espero? O que eu posso evoluir? Eu acho que, bom, eu vejo o futebol brasileiro como um todo com um nível técnico muito alto, assim, tem muitos jogadores que de muita qualidade aqui, né? A gente vê como todos os times vêm se reforçando aqui no Campeonato Brasileiro. E acho que eu vou ter que me adaptar a tudo isso, né? Sentir, saber como é, em termos de como é a intensidade aqui, quão alto é o nível aqui. E, bom, eu vou ver o que eu tenho que evoluir, que sempre há alguma coisa, né? Acho que até faz parte do meu estilo, né? Eu sempre procuro, de tempo em tempo, estar me observando, estar tomando cuidado comigo para que eu posso evoluir individualmente e o que eu posso, né, aprender também nos clubes que eu joguei. Então, acho que aqui vai ser a mesma coisa. André, beleza? Tudo bem. Edson Rufino, 105 FM, a minha pergunta é a respeito da sua trajetória. Queria que você se apresentasse ao torcedor e falasse como foi o momento em que ficou sabendo do interesse do Corinthians pelo seu futebol. Desculpa, só a primeira pergunta? Okay. Sua trajetória como jogador, os clubes, enfim. Desculpa que eu fiquei focado na sua voz. Uma voz muito de radialista. Né? Aí. Eu já até esqueci de novo a primeira pergunta. A trajetória. A minha trajetória, perdão. Bom, talvez não é todo mundo que me conhece. Eu me profissionalizei aqui no Red Bull Brasil. Na época eu jogava, como chamado aqui em São Paulo, a Bezinha, né? E foi quando eu subi no profissional. Na época o treinador era o Jair Pisserni. Eu subi com 17 anos e a gente participou da primeira ascensão, né, do Red Bull na época, da Bezinha para A3 e da A3 para A2. Eu participei desse processo, era um menino jovem, ganhei bastante experiência ali, tinha um grupo fantástico ali, onde a gente conseguiu atingir os objetivos. Joguei alguns jogos, porém, depois desse período foi importante, né, para mim poder estar tendo novos ares, vamos dizer assim, porque eu precisava daquilo, eu precisava estar jogando. E calhou a oportunidade de ir para o Red Bull Salzburg. Na época, tinha um segundo time, chamava Red Bull Juniors, e eles estavam precisando de um zagueiro. Na época, até jogava de volante, e é onde surgiu a oportunidade. E eu queria muito aproveitar aquela oportunidade. Me foi falado a respeito do interesse. Na verdade, tive 2 dias para pensar. Me comunicaram numa quarta que eu ia para lá fazer um teste, e se eu passasse eu já ficava por lá, e na sexta eu já tinha que ir lá. Então eu tive 2 dias para pensar, mas na verdade eu nem titubeei, já era a chance que eu queria para minha carreira, para minha vida. E fui pro Red Bull Juniors. De lá fiquei 2 anos e meio jogando no time B. A gente jogava na época a 3ª divisão da Áustria. Tive até um empréstimo para outro time da 3ª divisão, chamado ANIF. E depois de 2 anos e meio nesse processo, finalmente consegui minha chance no time principal, onde eu fiquei mais 2 anos lá. A gente conquistou nos 2 anos, a gente fala que é o doblete, né? Acho que é doblete que fala. Ganhou a Liga e a Copa. E logo após esses 2 anos eu fui para o Bayer Leverkusen, fui transferido. Fiquei mais 2 anos e meio na Alemanha. Entre o Bayer Leverkusen, tive um empréstimo para o Mainz 05. E depois desses 2 anos e meio na Alemanha, eu retornei para o Red Bull Salzburg, onde a gente ficou, onde eu fiquei 3 anos e meio lá, ao total, de novo. Participamos da primeira Champions League da história do Red Bull Salzburg, pude fazer parte disso. Chegamos na semifinal da Liga Europa, com o Red Bull Salzburg, na temporada 17-18. E depois desses 3 anos e meio, eu achei que, depois de conquistar
6 ligas nacionais e 4 Copas da Áustria. Eu achava que era hora de mudar, hora de buscar novos ares e novos desafios, até que veio o interesse do PSV, clube gigante na Holanda, onde eu estava querendo muito ter esse novo desafio, e eles vieram, e foi perfeito para mim. Acho que me adaptei muito bem, joguei desde o início, nos 3 anos que eu estive lá, passaram 3 treinadores, joguei com todos eles e conquistamos 3 Supercopas, 2 Copas Nacionais e uma Liga Nacional. Foi agora, em maio. Então, e mais uma vez, depois de 3 anos, graças a Deus, vitoriosos, eu achava que era a hora de novos ares. E até que apareceu o Corinthians e mudou os meus planos, que até então era de ficar na Europa. E fez com que eu tomasse essa decisão de novos desafios para mim, e estou muito feliz de ter tomado essa decisão de vir para cá. André, Márcio Reis, Rádio Craque Neto, queria que você falasse justamente sobre isso. Qual foi essa proposta que o Corinthians te ofereceu, que fez brilhar os olhos para você sair do futebol europeu e vir para cá? Aí, em cima disso, você foi até ídolo no Salzburg, começou na 4ª divisão, se for na 3ª divisão, se torna ídolo de um time muito grande na Áustria. Você tem esse objetivo aqui no Corinthians também? Qual a sua experiência que você traz para poder jogar aqui no Corinthians e passar também para os seus companheiros nesse momento difícil? Obrigado. Bom, primeiro sobre o processo de ter vindo para cá, eu brinco que, felizmente, eu acho que eu nunca tive tanta proposta na minha carreira de uma vez. E, como falei, inicialmente o plano era ficar na Europa. Eu tive propostas na Europa, propostas no Brasil, propostas financeiramente bem maiores do que a que eu tive aqui. Mas quando o Corinthians vem de encontro, acho que essa oportunidade você não pode deixar passar. Eu ainda que sou de São Paulo, então eu sei mais ainda o peso que tem essa camisa, o peso que é jogar num clube como o Corinthians. Então, nesse momento, acho que até minha família bem sabe disso, que desde o primeiro interesse do Corinthians, a maneira como me tratava do Corinthians era diferente já. Eles já estavam sentindo já que a minha decisão ia ser pró-Corinthians. E tudo isso também se deve ao fato que eu tenho que agradecer, né, pela maneira como o Fabinho, Soldado, o presidente, eles me abordaram desde o início. Foram muito incisivos, muito, como posso dizer, vieram com total convicção a respeito do interesse do meu futebol. Falei com pessoas dentro do clube, falei com eles foram desde o início, como eu falei, querendo muito, e isso obviamente facilita, né, e ajuda na tomada de decisão, porque obviamente a gente ouve muita coisa, né, porém a gente nunca sabe o que de fato é verdade e o que não é. Mas a maneira como foi falado, como eu vejo, como o clube vem se estruturando, né? Eu falei com o Fabinho, com o presidente, falei com o Pedro Silveira que chegou, falei com o senhor, não, falei com o senhor, o Fred eu não falei, mas eu vi que eles contrataram. Falei com o Vinícius Cascone, falei com muita gente do clube, e todos eu vejo que estão seguindo na mesma direção. E isso para mim, que eu venho de clubes onde eram todos muito, muito bem estruturados, com filosofias muito claras, como um todo, a instituição sempre bem organizadas. Então, acho que eu consigo ver padrões, né? Eu consegui ver padrões nesse tempo, e eu vejo que o Corinthians está seguindo nesse caminho. E eu sei que muita gente, às vezes, espera resultados de imediato, mas a gente sabe que não é assim tão simples, que isso exige tempo, exige paciência, mas o mais importante para mim foi ver que o Corinthians está indo na direção certa. E foi, logicamente, um dos motivos que me convenceu mais ainda de vir para cá. Então, tenho certeza que a gente está caminhando na direção certa e que a gente vai sair dessa situação. Eu estou misturando um pouco os assuntos, mas faz parte um pouco da minha resposta. E é isso. E a respeito da segunda pergunta, sim, de fato, acho que eu não sei se eu posso considerar um ídolo, mas acho que eu tenho uma história muito bonita no Salzburg, né? Eu acho que na Red Bull, de modo geral, eu sou um filho deles, vamos dizer assim, né? Eu passei por todo o processo, né? Chega aqui no Red Bull Brasil, eu participei do primeiro time sub-17 que teve. Eu fui o primeiro jogador a subir profissional no Red Bull Brasil. Eu fui o primeiro jogador a ser transferido do Brasil para a Áustria. Eu fui participei do time que subiu o time B da 3ª para a 2ª divisão da Áustria. Eu participei desse processo de hegemonia que se criou do Red Bull Salzburg nos últimos anos. Eles ficaram 10 anos seguidos ganhando a liga.
né? E eu participei de 6 deles. Primeira Champions League da história do Salzburg eu participei. Como eu falei anteriormente, a semifinal da Liga Europa eu participei. Então, eu participei de todo esse processo e isso acho que pode dizer que eu tenho uma história bonita lá dentro. É um time que está no meu coração, com certeza. E claro, vim para cá, como todos os lugares que eu passei, ou todos os lugares que o jogador passa, de modo geral, o desejo é você fazer história. E quem me conhece sabe que eu nunca vou para lugar nenhum por ir. Quando eu vou, eu entro de cabeça, eu não olho para trás e eu quero conseguir tudo com o time. Eu quero alcançar o máximo que puder. E imagine agora que eu estou no Corinthians, uma camisa desse peso, dessa proporção, não vai ser diferente. Eu quero muito poder estar alcançando coisas com o clube, se vou me tornar um ídolo ou não, isso não cabe a mim decidir. Mas eu quero sim poder estar fazendo história dentro do time, junto com os jogadores, junto com todo, né, com o clube, com todo esse pessoal ao nosso redor, que eu vejo muita gente profissional aqui, onde todo mundo está caminhando para a mesma direção, então espero sim poder estar fazendo história aqui também, deixar meu nome marcado, porque esse clube merece. André, aqui. Pedro... Desculpa, eu falo muito, tá? Não, mas é bem esclarecedor. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Você faz parte de um movimento de jogadores que está bem comum até nos últimos anos, de atletas que saem da Europa e vão para o Brasil, e ainda que não estejam nem no fim de carreira, né? E você foi muito moldado pelo futebol europeu. Sua carreira foi praticamente moldada no futebol europeu. O que você acha que você pode agregar nesse sentido, pelo que você traz na tua bagagem da Europa aqui para o Brasil? E que diferenças você já tem visto nesses poucos dias aqui? Obrigado. Bom, sempre falei, né, que de modo geral, eu acho que o jogador para se tornar completo, eu acho que é bom e talvez até necessário fazer essa passagem pela Europa. Eu acho que porque você conhece 2 mundos, né? Acho que o Brasil é muito conhecido pela questão técnica e de fato é. E a Europa, de modo geral, a gente conhece como organização tática, disciplina e tudo mais. E eu acho que eu aprendi muito lá, né? Como eu falei, fui moldado lá, como você mesmo disse. E eu acho que é exatamente isso que eu posso estar trazendo aqui, né? Com os meus companheiros. Acho que da maneira como eu aprendi, né? Eu acho que eu posso estar ajudando eles com isso. Claro que eu também vou ter que me adaptar à forma como é jogado aqui, ao estilo, aos jogadores que tem no nosso elenco também. Porém, eu acho que você nunca perde com disciplina tática, você nunca perde com mentalidade, você nunca perde com essa espírito vencedor que eu acho que eu consegui aprender nesse tempo de Europa. Então, eu acho que é dessa maneira que eu posso estar ajudando. Eu vejo que todo mundo no time quer muito. Isso é muito legal de se ver. Até me estranha muito, de fato, o time estar nessa situação, porque o que eu estou vivendo nesses dias não é o que se espera, porque muita gente acha que só porque está numa posição ruim, que está tudo ruim, e pelo contrário, eu vejo muita gente profissional, eu vejo os meninos querendo muito, tá aprendendo, com vontade de aprender e crescer. Então, eu acho que eu posso estar ajudando com isso, né? Com essa minha mentalidade que eu aprendi nesses últimos anos, com a experiência, com toda essa disciplina tática que eu aprendi nesses últimos anos, eu acho que eu posso estar ajudando assim os meus companheiros. Ramalho aqui. Boa tarde, bem-vindo. Thiago Fene, TV Bandeirantes. Após o jogo contra o Criciúma, o Ramon Dias te elogiou bastante. Falou, inclusive, que você é um jogador extraordinário e elogiou a diretoria pela sua contratação. O que você pode dizer sobre esses elogios e também o seu contato com o novo treinador do Corinthians? Os primeiros contatos. Bom, eu agradeço, né? Agradeço, fico feliz em ouvir isso. É sempre bom ouvir isso, principalmente do treinador, né? Acho que é um bom sinal. Acho que eu, aparentemente, venho causando uma boa primeira impressão. E espero que ele continue com essa opinião ao longo dos meses, né? Do tempo que a gente trabalhar junto. E sim, a gente conversou já um pouco a respeito de tudo. Claro que ainda, principalmente para mim e para ele, né? De modo geral, tem muita coisa nova acontecendo. Então, não dá para ter também tanta conversa de início, mas a gente já teve algumas boas conversas onde ele mostrou o estilo que ele joga e me agradou muito, porque eu acho que é exatamente isso que
é a cara do Corinthians, que é essa vontade, essa mentalidade, esse espírito vencedor, e ele já começou a aplicar isso desde o primeiro treinamento. E acho que já deu resultado, né? Como do Criciúma, acho que todo mundo viu a maneira como o clube, como os jogadores entraram em campo, como jogou. Então, claro que vai ter coisas para acertar, e ele já vem corrigindo isso e vai continuar corrigindo. Mas pouco a pouco ele vem implantando a filosofia dele e nos agrada muito. Acho que é isso exatamente que estava sendo necessário aqui no time. E vai de encontro também com a maneira como eu jogo. Então acho que tanto ele quanto eu, a gente pode estar ajudando o time a implantar esse estilo de jogo para poder estar conseguindo as vitórias nos próximos jogos. André, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Seja muito bem-vindo ao Obrigado. Corinthians. Duas perguntas em uma, com o perdão dos colegas. Primeiro, por que a escolha pelo número 5? E segundo, como é que foi a conversa com a diretoria do Gaviões da Fiel te entregando a cartilha, né, criada aí em conjunto com as torcidas organizadas? Como que foi esse contato? Obrigado. Bom, vamos lá. A 5 é a minha camisa, vamos dizer assim. É o número que eu sempre gostei de jogar. Eu joguei também com a 15, onde tive bastante sucesso no saldo também. Mas devido ao fato da 5 tá ocupada já antes. Então, eu sempre tento manter nesse número, é um número que eu gosto, que eu sempre me senti bem, que me acompanhou ao longo da carreira. Então, esse é o motivo e me agrada muito. E eu perguntei também da possibilidade, claro que, como eu deixei bem claro, eu não queria pegar número de ninguém, eu respeito muito, e nem acho que eu tenho esse poder, mas já que calhou do Fausto Vera tá saindo, então eu aproveitei e peguei esse número. E a respeito da cartilha, sim, acabei de receber. E acho muito interessante, legal a maneira como está sendo feita. Acho que é importante para a gente também, como jogador, entender o que se passa, a maneira como vocês enxergam tudo isso. Como eu vim conversando agora, acho que é importante haver essa troca, né, esse diálogo, porque eu sei, a gente sabe o quanto vocês apoiam a gente como um todo. Eu estou sentindo isso agora, tá? Mas eu estou falando de modo geral. Como vocês apoiam o time, eu escutei muito dos jogadores e obviamente de pessoas ao meu redor que sabem como funciona o Corinthians, do apoio incondicional da torcida, e isso é algo fantástico. E eu vi isso agora no jogo contra o Criciúma, como eu acabei de citar ali com eles, que mesmo perdendo, torcida apoiando, ajudando, em nenhum momento vaiou, em nenhum momento deixou de apoiar. Isso é extremamente importante pra gente. Dentro de campo, talvez muita gente subestime o poder da torcida, mas é extremamente importante pra gente. A gente precisa disso, é bom, isso em qualquer circunstância, pro bom momento ou pro ruim. Se tá bom, a torcida apoiar é importantíssimo para poder a gente seguir focado para ganhar o jogo, e se tá perdendo, para poder virar o jogo, como aconteceu nesse último jogo. Então, acho que a cartilha, obviamente, é válida, é importante, ainda mais para jogadores como eu, que tá chegando agora no clube, mas num contexto geral, vamos dizer assim, acho que isso serve para nós todos, os jogadores como um todo, de entender como vocês pensam, o que vocês esperam da gente, e acho totalmente justo, porque a gente, de fato, tem que entender isso daí de vocês, e claro, a gente vai tentar botar isso em prática, porque a gente aqui aqui é Corinthians, e tem que ser dessa maneira, tem que ser com garra, tem que ser com coração, tem que estar de corpo e alma todo dia para honrar essa camisa. Boa tarde, Pedro Diniz, agência e o Timão. Você jogou nas categorias de bases do São Paulo e do Palmeiras, e depois construiu essa carreira maravilhosa na Europa. Eu gostaria de saber se vai ter um gostinho especial enfrentar os dois rivais. Vai porque, né, o jogo contra eles é sempre algo especial, mas não pelo meu histórico lá, ou seja o que for, porque eu acho que a rivalidade por si só já é válida, já é motivação suficiente para a gente entrar em campo para poder estar buscando a vitória contra eles. Mas foi importante esse processo para mim na minha carreira. A gente sabe como que é a vida de jogador, a gente fica às vezes pulando de galho em galho até o momento que alguém te dá a chance. Foram ótimos, assim, no São Paulo ainda na época, eu lembro que eu ainda cheguei a jogar um tempo, cheguei muito novo, meu primeiro clube de fato,
né? Então, o nível técnico era altíssimo para mim na época, que só vivia em escolinha. Mas foi muito bom, joguei alguns jogos. No Palmeiras, tem que dizer que eu só treinei por um ano. Foi bem sofrido, vou dizer assim, mas eu acho que faz parte, do nosso processo como atleta, né? Eu acho que as adversidades servem para isso, para você aprender, para você trabalhar mais, para você procurar evoluir. E se não é ali, é em outro canto, sabe? Eu acho que a gente nunca perde em trabalhar, perde em tentar evoluir. A gente nunca perde em situações como essa. Você só tem que, obviamente, tirar a lição disso para poder tá indo, talvez, ou dentro do próprio clube, né, conseguir ter uma situação melhor ou em outro lugar. E foi isso que aconteceu, não deu certo ali, até que surgiu a chance no Red Bull Brasil, e aí deu no que deu na minha história. Mas, como falei, a motivação para jogar contra eles, só a rivalidade em si só que existe já me basta e já é mais do que suficiente. Ramalho, aqui atrás, Bianca Molina, TNT Esportes, seja bem-vindo ao Corinthians. Além da numeração, que aqui para os padrões do futebol brasileiro, o número 5 está sempre vinculado à figura do volante, tu também falaste de algumas experiências já exercendo essa função. Então, queria aproveitar para te perguntar se em alguma situação o técnico Ramon Dias pedisse para tu executar outras funções dentro de campo, além da zaga, talvez a volância ou alguma outra, como tu achas que seria a tua disponibilidade para isso e a tua adaptação hoje a essa altura da tua carreira também? Obrigada. Bom, de fato, né, a posição 5 é sempre atrelada ao volante, mas lá sempre foi um pouco diferente, lá era sempre o 6, né? E meu último número antes de sair do Brasil foi a 5 também, que é no Sub-20 do Red Bull Brasil, quando a gente disputou a Copa São Paulo. Bom, mas isso é indiferente, na verdade, né? O número, minha posição de fato é zagueiro, né? Acho que foi onde eu tive mais sucesso na minha carreira. Como eu citei, né? Eu fui contratado no Bayer Leverkusen como volante, fui contratado pelo Mais 05 como volante. Não é a minha posição principal, né? Vamos dizer assim, porque eu fiz, sei lá, 90% dos jogos da minha carreira de zagueiro. Então, obviamente, eu conheço muito mais essa posição. Eu me sinto muito mais confortável nessa posição, o que não quer dizer que eu não possa fazer de volante. Claro que vai exigir, obviamente, mais uma adaptação da minha parte, se eventualmente o treinador querer que eu jogue nessa posição. Talvez precise um pouco mais de paciência, porém, é a história. Eu sou o jogador, se o treinador acha que ele me vê nessa posição, ele tem total direito de me tentar nessa posição. Eu vou dar o meu melhor sempre para poder estar ajudando, poder estar contribuindo para o time. Mas ainda não foi falado nada a respeito. Eu acho que ele sabe muito bem da minha posição original. Mas, mais uma vez, se precisar, eu vou estar sempre à disposição. Se ele quiser me colocar de atacante, eu vou dar o meu melhor, né? Mas, obviamente, o volante eu tenho um certo conhecimento, claro, da posição também. Porém, exige um pouco mais de paciência. Mas, como eu falei, estou à disposição e vamos ver o que ele decide. André, Iolio Neto do portal Vive aí TV, seja bem-vindo ao Corinthians. Você realmente foi elogiado pelo Ramon Dias na coletiva dele lá no primeiro jogo. Ele conseguiu um bom resultado, né? Inclusive ele fez algumas opções de jogadas lá que funcionou. Eu ia fazer a pergunta que a menina fez, mas eu vou ter que mudar um pouco agora. Eu quero perguntar para você o seguinte: dentro da sua capacidade agora de futebol, tudo, ele disse que os jogadores seriam protagonistas. Você pretende ser um protagonista, um zagueiro artilheiro também? Espero que sim, claro. A gente acho que a gente joga, não é para ser protagonista, claro, mas é que acho que a gente tem que deixar um pouco o ego de lado e entender que sozinho ninguém faz nada. Não tem salvador da pátria, não tem quando eu falo grupo, eu não falo também nem só de jogadores, né? A gente tem 25, 27 jogadores no elenco, todo mundo é importante, a comissão é importante. Então, claro que a gente, se jogar, a gente quer dar o nosso melhor, e às vezes, dando o seu melhor, você acaba sendo um certo protagonista. Quem sabe com alguns gols, espero. Acho que eu tenho alguns gols na minha carreira e acho que eu posso estar contribuindo, né? Acho que eu tenho um bom cabeceio também, às vezes um bom chute. Então, tomara, espero, vou trabalhar para isso, para poder estar ajudando da melhor maneira possível. Claro que sabendo que a minha função principal é estabilizar, de modo geral, a defesa. A minha meta sempre vai ser, a primeira meta de todo jogo vai ser não tomar gol.
Isso está muito claro. E mais uma vez que surge a oportunidade, né, numa bola parada, seja lá o que for, eu espero poder também estar ajudando. Aqui, André, boa tarde. Lincoln Oliveira, do BTB Esportes. Quase todos os jogadores brasileiros crescem sonhando em jogar na Europa. Você fez o caminho inverso, começou na Europa e agora veio para o Corinthians. Construiu uma linda história no Red Bull Salzburg, também no PSV, mas chega num clube talvez de uma dimensão maior, de uma dimensão diferente, um clube grande, com uma torcida grande e que precisa dos seus reforços para sair de uma situação delicada. Você encara essa chegada ao Corinthians como o maior desafio da sua carreira? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que vem de encontro, né, o interesse do Corinthians com o meu momento. Eu acho que eu tenho hoje muita bagagem, tenho bastante experiência no futebol, me sinto preparado para o desafio e eu escolhi propositalmente esse desafio. Eu tinha opções muito mais tranquilas para poder estar tomando. Eu poderia estar muito bem tranquilo, entre aspas, porque em outros lugares, em países mais tranquilos ou em clubes mais tranquilos, onde a situação talvez estivesse até mais tranquila ou o país como um todo fosse mais organizado, civilizado, mas eu escolhi propositalmente o Corinthians, porque eu queria sentir isso, o que é ser um jogador do Corinthians, eu queria entender como que é isso, e desculpa, e venho entendendo, mas eu acho que vem de encontro, a maneira como o Corinthians pensa, como foi me passada a mensagem aqui, né, porque eu acho que não basta você ser um time grande, eu acho que você tem que ter pessoas dentro do clube que pense como tal, que pense grande, porque caso contrário vai virar mais uma camisa, um clube qualquer, e isso não foi o que eu encontrei aqui. Eu encontrei pessoas com mentalidade vencedora, encontrei pessoas aqui indo para a mesma direção, querendo colocar o Corinthians no patamar que ele merece estar, e eu acho que vem acontecendo isso de fato com todo mundo, entendeu? Eu acho que tá todo mundo sendo, como fala, infectado, né, por essa mentalidade. Eu acho que todo mundo tem que entender a grandeza desse clube, e eu acho que isso que vem acontecendo. Isso vale desde a presidência até outras pessoas, os jogadores e as outras pessoas, o roupeiro, todo mundo sabe da grandeza do clube, então a gente está caminhando na mesma direção. Claro, mais uma vez, como eu já disse anteriormente, é um processo, não é da noite pro dia. Mas eu acho que vem de encontro a isso, então, mais uma vez, eu acho que eu estou feliz de ter feito essa decisão, de ter vindo para cá, e acho que vai muito de encontro com a maneira como eu penso, do que eu queria para minha carreira, do desafio que eu queria para minha carreira, e o Corinthians é gigante, não preciso dizer isso, e eu espero poder fazer jus à camisa e o peso do Corinthians, porque esse time não merece estar onde está. André? Oi. Seja bem-vindo ao Corinthians. Obrigado. Leonardo do Casal Coringão Podcast. André, você está no maior clube do país, onde grandes zagueiros ganharam títulos e viraram ídolos aqui no Esporte Clube Corinthians Paulista. Você se espelha em algum zagueiro que já passou por aqui, como Gamarra, Chicão? E queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a torcida do último time que você jogou, que você foi campeão lá, que a torcida começou a usar peruca para imitar seu cabelo. Queria que você pudesse falar um pouquinho disso também. Obrigado. Bom, de fato, eu sei de muitos zagueiros vitoriosos que passaram por aqui, claro, né? Porém, nunca fui de ter um ídolo, de me espelhar tanto, assim. Eu sempre admirei, obviamente, muito jogadores da minha posição que tiveram sucesso. E não é diferente aqui. Eu sei, obviamente, de muitos zagueiros que tiveram sucesso aqui no Corinthians. E eu espero poder um dia fazer parte desse grupo também. Então, é muito legal a história deles, a maneira como foi, mas cada um tem sua história, né? Eu não posso... eu posso, obviamente, olhar, me espelhar, mas eu não coloco ninguém como um ídolo ou algo do tipo. Mas eu acho muito bonita a história de muitos zagueiros que passaram por aqui, e, como eu disse, eu espero ser um deles também no futuro. E sobre as torcidas que eu tive, bom, primeiramente do PSV, né, que foi extraordinário, foi muito legal o tempo lá, a gente comemorou o título em alto estilo agora, em maio. E a respeito do Salzburg foi engraçado, né, que foi no meu retorno ao Salzburg, não sei para quem sabe dessa história,
No meu retorno ao Salzburg, depois de ficar 2 anos e meio na Alemanha, a entrada, né, com os meninos, eu não sei como fala aqui, com os meninos pro campo, todo mundo tava com uma peruca em minha homenagem, então eu fiquei feliz. Foi uma homenagem bem interessante, bem legal. E eu pude coroar eles ainda com o gol da vitória naquele jogo, no meu retorno. Então, é muito legal você ter esse tipo de reconhecimento. Me sinto muito lisonjeado. E ainda mais quando envolve crianças no meio, né? Porque a gente sabe do poder que a gente tem como atleta de influenciar crianças, influenciar pessoas. E você se tornar aí um ídolo para as crianças é muito, muito legal e foi um dia inesquecível para mim, com certeza. Aqui, André, Matheus Fernandes, central do Timão. Um dos treinadores que você mais trabalhou na sua carreira foi o Jess Marsh. Ele tinha um estilo de jogo com uma linha de 4 defensores, porém, às vezes ele variava também para uma linha de 3 defensores, até mesmo com 5. O Ramon costuma fazer isso um pouquinho nos seus jogos. Se isso pode te ajudar, essa variação aqui com o Ramon. E uma segunda, se me permite, você citou bastante sobre um contato que teve para vir para o Corinthians. Se esse contato veio do Fabinho Soldado e se teve um papel importante para você fechar a negociação. Obrigado. Bom, o Jess Marsh, de fato, jogou com 3 zagueiros, mas foi muito pouco. De um modo geral, a gente jogava com uma linha de 4 normal, mas ainda assim, beleza, eu tive uma certa experiência com isso daí. E o Ramon, de fato, fiquei sabendo que ele joga também nesse sistema, mas eu acho que, às vezes, muito mais do que o sistema é importante, acho que a maneira como se entra no jogo, é a filosofia como um todo, né? Claro que exige adaptações, né? Jogar com 3 zagueiros, com um gol de 4, seja lá o que for, exige adaptações e tem que estar algo sincronizado também. Porém, eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Tenho certeza que eu posso estar cumprindo nessa posição, até porque, como eu falei, acho que o princípio básico que ele vem mostrando da maneira como ele gosta de jogar é essa agressividade para marcar, essa compactação que é necessário para o nosso estilo de jogo. E então, independentemente do sistema que ele usar, eu tenho certeza que não vai ser nenhum problema. E sim, o primeiro contato começou ali com o Fabinho e sem dúvida foi, como eu falei, todo esse processo, toda essa a maneira como foi conduzido, né? Era quase que diário o contato, né? Para tentar me convencer de que não era necessário convencer só do Corinthians, mas era de todo o processo que vem sendo realizado aqui dentro do clube. E, como eu falei, isso para mim é muito importante. E foi isso que eu vi através dele, né? Como eu falei, conversando com o presidente, ele me conduziu para que eu conversasse com o presidente, conduziu para que eu conversasse com o Pedro Silveira, conduziu para que, como um todo, eu conhecesse, eu visse o que está acontecendo dentro do clube, que as coisas vêm melhorando e que o clube está se organizando. Então isso é de extrema importância, porque a gente sabe, tudo afeta dentro de campo, né? Não basta estar tudo bonito. Para estar tudo bonito no campo, tem as coisas como um todo ao redor do clube tem que estar funcionando. E é isso que eu vi. E é isso, com certeza, fez parte da minha tomada de decisão e foi que me ajudou, com certeza, a escolher pelo Corinthians, porque a camisa por si só dispensa qualquer apresentação, mas só isso, obviamente, não basta e foi importante ter feito toda essa apresentação para que eu pudesse entender que no clube tem pessoas sérias, tem pessoas honestas e trabalhando em prol do clube para que o clube possa voltar no patamar que tem que estar. André, boa tarde, aqui à sua esquerda, Edgar Saraiva, da Rádio Web Esportes 360. André, você hoje é o 6º zagueiro do elenco atual do Corinthians e, pelo que eu pude perceber, a grande maioria é destro, né? Você também é destro. Já vi alguns vídeos seus jogando lá pela canhota, lá do lado esquerdo da zaga. Quero saber de você se você conseguiria fazer essa função pelo lado esquerdo da zaga do Corinthians, porque tá meio penso aí, a gente não tem um zagueiro canhoto para compor o elenco. E como você consegue observar essa função de zagueiro pela esquerda, mesmo sendo destro? E é isso. Boa tarde e bem-vindo ao Corinthians, mais uma vez. Sim, acho que modéstia à parte, acho que eu me viro bem com a esquerda, fruto de muito trabalho. E acho que eu consigo, como eu falei, me virar.
Porém, sendo honesto, né, que é só, eu vou estar sempre à disposição, tá? Se ele achar que eu devo jogar pela esquerda, vou jogar. Se ele achar que eu devo jogar no meio, eu vou jogar. Eu vou dar sempre o meu melhor. Eu vou procurar cumprir da melhor maneira possível o que ele espera de mim. Porém, eu sabendo, como eu falei, por tanto tempo jogar do lado direito da zaga, eu sei das minhas qualidades, porque certas coisas que só quando você está do seu lado dominante que você consegue fazer. Acredito eu que eu tenho bons passes na diagonal, eu infiltro muito bem os passes, então acho que isso se potencializa mais quando eu estou do meu lado direito, né, no meu lado dominante. Mas eu acho que eu consigo também, obviamente, bola diagonal, infiltrar passes normais, assim, com a esquerda também. Então acho que eu tenho essa qualidade. Mas mais uma vez, para poder potencializar de fato as minhas qualidades, o ideal é o direito, mas cabe ao treinador tomar a decisão e aí a gente vê. André, aqui Miguel Bittencourt, Portal Universo do Povo. Primeiramente, seja bem-vindo ao Corinthians. André, no último jogo, a Fiel fez uma coisa que não fazia há alguns anos já, né? Que é cantar o nome dos jogadores antes da bola rolar. Eu queria saber como que você viu isso e se você já imaginou ter a maior torcida do país cantando seu nome. Obrigado. Na verdade, eu não ouvi porque eu estava no vestiário, eu acho. Eu não ouvi. Se eles cantaram em algum momento, eu não ouvi porque eu estava naquele momento, quando fecha a roda ali, antes dos jogadores entrar em campo, eu estava lá embaixo, então acho que por isso que eu não ouvi. Mas para mim seria uma honra enorme, um prazer gigantesco, um sonho realizado ter o meu nome sendo cantado por uma das maiores torcidas do mundo. E é um prazer enorme. Eu espero poder ouvir isso, seria uma motivação extra, porque a gente sabe que a Fiel é diferente, a gente sabe disso. Eu já sempre soube, na verdade, né? Porque, como eu falei, eu sou de São Paulo, então eu sempre soube, mas mais do que nunca agora eu estou tendo ciência disso. E então, você poder, né, ouvir o seu nome sendo cantado por eles seria algo incrível e memorável para minha carreira. Aqui, André, boa tarde. Murilo Souza, Portal Timão na Veia. Claramente você é um jogador com grandes ambições, por onde passou foi campeão. Gostaria de saber quais são suas ambições principais aqui no Corinthians e se em algum momento durante as negociações passou pela sua cabeça, pelo seu staff, chegar ao radar da seleção brasileira ou foi algo distante? Obrigado. Bom, exato. Eu acho que eu posso me considerar um jogador de muita ambição. Eu acho que é para isso que a gente vive, eu acho, né? Não só no futebol, mas na vida. Eu acho que a gente tem que ter ambição, a gente tem que sempre buscar por voos mais altos, sempre tentar sair da zona de conforto e comigo não é diferente. Como falei, todas as decisões da minha carreira foram tomadas exatamente para sair da minha zona de conforto. Todas as vezes, quando eu saí do Salzburg, eu poderia ter renovado e fui para o Leverkusen, né? O Leverkusen eles não queriam que eu saísse, eu voltei para o Salzburg. Quando eu saí do Salzburg para ir para o PSV, eles queriam renovar, eu também não quis. O PSV agora queria renovar, eu também não quis. Porque eu sempre busquei por algo mais, porque eu sempre tive o sonho de criança de ser jogador de futebol, eu sempre tive o sonho de poder sentir o que é de fato estar ali em campo, vivendo tudo isso. E eu faço tudo com muito amor, com muita vontade, com muita dedicação. Eu me entrego todo dia para isso, porque eu acho que somente com entrega você consegue os resultados que você almeja. Então eu acho que eu sempre fui assim e acredito que é por isso que eu acho que posso dizer que eu venho tendo uma carreira vitoriosa, alcançando os objetivos que eu coloco para minha vida. E eu acho que é assim que tem que ser, né? Então a vinda para o Corinthians é exatamente para isso. Eu almejo muito aqui. Eu sei do potencial desse clube, eu sei do potencial desse time. Claro que a gente tem que ter pé no chão. Eu sempre fui muito ambicioso, porém eu tenho o pé no chão. Eu sei do que é possível, do que não é. Eu sei o que a situação no momento pede e acho que falar de título nesse momento seria, né, loucura, porque a gente tem que primeiramente focar no que a gente pode controlar. O que a gente pode controlar é o quê? Tentar ganhar nossos jogos para primeiramente sair dessa situação e pouco a pouco ir almejando algo maior. Porém,
aqui é Corinthians. Eu não posso ficar satisfeito em estar nessa situação. Eu não posso e não vou. E acho que esse é um dos motivos de eu estar aqui, para poder, talvez, com o que eu puder influenciar, estar influenciando as pessoas aqui dentro. E junto, todo mundo, caminhar na mesma direção para tirar o Corinthians da situação e, no momento oportuno, sim, aí começar a falar em coisas palpáveis, vamos dizer assim, né? Apesar da situação no Campeonato Brasileiro não estar sendo bom, a gente ainda está na Sul-Americana, a gente ainda está na Copa do Brasil. E eu acredito, sim, que a gente pode conseguir algo grande. Então, só que é jogo a jogo, dia após dia, algo com o pé no chão, e que as coisas vão acontecendo. Então, mais uma vez, sair dessa situação para depois poder estar almejando algo maior, porque o Corinthians tem que brigar por título. O Corinthians é uma camisa muito pesada, onde tem que brigar por todos os títulos possíveis, e é isso que cabe a mim poder estar tentando, mais uma vez, influenciar as pessoas ao redor para que a gente possa caminhar tudo junto em rumo a esses objetivos. E sobre seleção, como eu falei, eu sou ambicioso com o pé no chão. A gente sabe do poder que o Corinthians tem de poder estar levantando jogadores possivelmente para a seleção. É um sonho de criança, é um sonho absurdo que eu tenho. Obviamente, um dia chegar lá. Eu sei que talvez a minha idade não favorece tanto, mas por isso que eu falei, eu sou um pé no chão. A mim, no momento, cabe focar no Corinthians, focar aqui no que eu posso influenciar, no que eu posso ajudar aqui. E se um dia eles acharem, né, o Dorival achar que é o meu momento, eu seria muito grato e vou dar o meu melhor pela seleção, mas, como eu falei, passo a passo e na hora certa as coisas vão se esclarecendo e a gente vê o que acontece. André, aqui, tudo bem? Caio Coelho, do canal Caioba Timão. Gostaria de saber de você, você acabou de citar Sul-Americana, Copa do Brasil, o Corinthians está em 3 competições ainda e acabou de sair o adversário do Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil, que vai ser o Grêmio. Coincidentemente, um adversário que também está passando pela mesma situação do Corinthians. Como conseguir dosar essa situação de estar brigando pelo rebaixamento para permanecer na elite e também uma competição mata-mata, se você já passou por isso na sua carreira? E outra pergunta também, se a saída de bola sua é muito boa pelos vídeos, por todas as análises feitas. O Corinthians ele passa por um momento meio complicado em quesito de linha defensiva, está se ajustando com o técnico Ramon Dias. O que você pode agregar nesse padrão de jogo novo do nosso novo técnico? Obrigado. Calma aí, estou tentando lembrar. Bom, primeiro é saber separar as coisas, né? Eu acho que, de fato, o momento no Campeonato Brasileiro não é dos melhores, a gente sabe. Porém, entender que outros campeonatos é outra história. Primeiramente por ser mata-mata, ou seja, o caminho é muito mais curto para ganhar o título. E segundo, entender que esses jogos podem exatamente servir de motivação maior ainda para nos ajudar no campeonato, né, brasileiro. Então, passando de fase nesses campeonatos como a Sul-Americana e a Copa do Brasil, nos dá mais confiança ainda para poder estar saindo da situação no Campeonato Brasileiro. E a gente tem que saber separar isso, né? Tem que saber ajustar tudo isso, mas eu acho que é possível. A gente tem que, mais uma vez, ter o pé no chão, entender, mas saber que é possível. São jogos de mata-mata, como eu falei, o caminho é mais curto, então vão ser confrontos difíceis, calma aí, até esqueci o português, difíceis, e porém possível, totalmente possível, e é isso que a gente tem que almejar. Como eu falei, que aqui sempre tem que pensar nessa palavra título, não pode nunca esquecer, mas mais uma vez, com o pé no chão, sabendo que a situação no Campeonato Brasileiro é diferente, e usar isso daí para nos motivar ainda mais para sair dessa situação. E sobre o meu estilo de jogo, de fato, é assim, é meu estilo, eu tento sempre jogar para frente, eu acho que esse jogo de circular a bola é bom e necessário até um certo ponto, porém, quando surge a oportunidade, sim, infiltrar um passe e ir para frente, porque o gol tá lá, né? Então, acho que é isso que cabe a mim, poder estar ajudando, né? Isso independentemente do sistema que o treinador utilizar. Eu falei, faz parte do meu DNA, do meu estilo de jogo, e eu espero poder estar contribuindo exatamente com esses passes, com essas bolas, talvez bola longa, ou seja o que for,
Porque eu falei, é parte do meu jogo, independentemente do sistema que for jogado. Então, vamos ver, espero que eu consiga de fato ajudar. André, aqui, Enzo Primeiro da SCP News. Você é um jogador que ao longo da sua carreira na Europa, a maior parte dela, você esteve no topo de cima, brigando por títulos, conquistando títulos, e você chega num clube agora, de um tamanho enorme, que está brigando por rebaixamento, e eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, mas principalmente da parte da pressão da torcida em relação a isso. Bom, de fato é algo relativamente novo, né? Eu já briguei pelo rebaixamento na Alemanha com mais, porém o clube não tinha o peso que tem aqui, mas já briguei e sei que não é uma situação nada agradável, mas graças a Deus foi o único momento que eu vivi isso, e aqui estou vivendo de novo, mas eu acho que a gente está numa situação muito mais confortável do que aquela que eu vivi no mais, porém em momento algum a gente pode ficar confortável, a gente não tem que aceitar essa situação e ninguém aqui dentro aceita essa situação, e a gente está trabalhando de fato para sair dela o quanto antes, porque o Corinthians não pode estar onde está. Eu esqueci alguma coisa que você falou. Pressão da torcida. E sobre a pressão da torcida, como eu falei, eu acho justo, acho necessário. Claro que a gente sempre tem que estabelecer um limite, né? Enquanto tá algo pressão, tudo bem. A gente sempre fala, né? A violência, a agressão, esse tipo de coisa, obviamente está totalmente descartada, mas a pressão é boa e necessária. A gente não pode achar que tá num clube como o Corinthians, a gente não possa receber pressão. A gente deve receber pressão, isso independente das circunstâncias. Se for para brigar por título, tem que fazer pressão para que a gente ganhe os títulos. Se for para brigar para rebaixamento, a gente tem que receber pressão para que a gente de fato entenda que não pode estar nessa situação. Então, eu acho bom, necessário, importante, mas mais uma vez também a pressão tem que ser para os dois lados, né? Para que a gente possa sair dessa situação, mas também no dia que a gente estiver bem para poder estar nos apoiando e nos ajudando. Mas, mais uma vez, eu acho normal, natural, acho bom, porque a gente precisa disso, né? A pressão faz parte do futebol e é essa pressão que faz com que a gente saia dessa zona onde a gente acha que eventualmente quem pode achar que está numa zona confortável, a pressão tem que existir mesmo para tirar essas pessoas dessa zona, porque a gente também precisa disso. Sem essa pressão, talvez o futebol não fosse o que não fosse um esporte tão agradável. Porque, mais uma vez, a gente precisa disso, acho bom, e a gente vai ter que saber sempre lidar com isso, e ainda mais em momentos de dificuldade assim. Mas a Fiel já se mostrou muito fiel, como o próprio nome diz, nos apoiando em todos os momentos, e exatamente o que a gente precisa agora. André, aqui, tudo bem? Felipe Bezerra pelo portal Time do Povo. Primeiramente, seja muito bem-vindo. André, você é um jogador que tem como uma das principais características a sua liderança, né? Foi capitão algumas vezes no PSV, né, em algumas oportunidades, e chega no Corinthians que carece de jogadores com esse perfil, especialmente depois da saída do Cássio e do Paulinho. Sei que é cedo para falar, mas como que você acha que essa sua habilidade de liderar pode contribuir para ajudar o Corinthians a sair desse momento? Muito obrigado e boa sorte. Obrigado. Bom, acho que todo time, né, toda instituição como um todo precisa de líderes, né? E na verdade quem decide quem é líder e quem não é, acho que não é nem a gente mesmo, né? Mas eu acho que o meu estilo como um todo, posso dizer, pelo onde eu passei, acho que eu liderei, fui um dos capitães, então, e também um pouco pela idade, né? Apesar de eu brincar que eu desde os 26 anos, quando eu estava no Salzburg, eu já era um dos mais velhos do time, então o time era tão novo que lá eu já comecei a aprender a ir por esse caminho onde eu tinha que liderar, tinha que falar, tinha que instruir. E não vai ser diferente aqui. Eu vou tentar, do meu jeito, né, poder estar liderando, poder estar conversando, poder estar colocando diariamente em prática o que eu vivi no futebol, né, para ajudar a gente a sair dessa situação. Porém, eu sempre falei, né, que líder ou capitão não é quem usa a braçadeira. Isso aí todo mundo tem que ser. Todo mundo tem que ter sua parte, tem que contribuir, né? Acho que uma faixa de capitão ou um status de líder às vezes é muito bonito, porém o que vale não é isso. O que vale são suas atitudes, né, como jogador, como pessoa no dia a dia, né? Então eu sei
da minha profissionalidade, como eu trabalho diariamente para isso, né? Eu me cuido muito, né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo, né, no meu staff, que me ajudam a me cuidar, a estar bem, sempre preparado, sempre fresco para os jogos. E talvez isso possa ajudar a auxiliar os meninos também, né, na carreira deles, porque é aquela história. Cada um na individualidade, né, procurando evoluir, procurando melhorar como jogador, porém a individualidade como um todo vai potencializar o time. Então acho que é assim que funciona. Então eu espero, né, com toda essa experiência que eu tive nos últimos anos, seja dentro de campo, seja fora dele, porque o fora dele é tão importante quanto dentro, né, para poder estar bem, para poder botar em prática o que você sabe. Isso ajuda muito, né? Então espero com doses diárias, talvez, do que eu vivi, poder estar ajudando, mas mais uma vez, eu tô aqui para aprender. Eles também vão me ensinar coisas, eles também vão passar coisas para mim. E talvez se isso estava faltando, talvez era um time muito jovem, é totalmente natural que isso aconteça, que talvez quando tem muitos jovens junto, todo clube, todo time necessita da mescla, da mistura. Tem que ter jogadores de experiência e tem que ter jogadores jovens. Essa mescla é, para mim, a fórmula, se é que existe uma fórmula, mas é uma fórmula do sucesso, eu diria, no futebol. Então é necessário ter esse frescor, ter esse jeito moleque, né, dos meninos, mas também é necessário a seriedade, a disciplina, a liderança dos mais velhos para poder estar juntamente alcançando os objetivos juntos. André, aqui à sua esquerda, Fábio Lázaro da Trivela. Você acabou de responder sobre os mata-matas e até na pergunta foi falado, né, que o Grêmio que vai ser o adversário do Corinthians na Copa do Brasil. Eu queria que você falasse como você vê esse adversário, porque assim como o Corinthians é um clube grande que não vive uma boa fase. Assim como o Corinthians, inclusive, está na zona do rebaixamento. Você é daqueles que, nos sorteios, prefere que os adversários mais fortes já caiam logo para que o Corinthians, que o time, né, no caso agora o Corinthians, vá disputando contra times fortes, ou prefere pegar os mais fortes mais para o final? Bom, primeiro, o que significa mais forte, mais fraco no Brasil, né? A gente está falando de uma liga, de um país onde tem muito clube de tradição, tem muito time forte, tem muita camisa pesada, então é muito difícil falar disso aqui no Brasil, né? Eu acho que todo time tem uma extrema dificuldade, então não existe essa de pegar, entre aspas, ou tá vivendo o melhor momento primeiro ou não, até porque quando se trata de mata-mata, é exatamente o que eu falei, o próprio nome já diz, né? Mata-mata. Então, é o Grêmio. Entendeu? Eles estão numa situação difícil, mas para eles vão entrar com a mesma fome que a gente vai entrar também. Na verdade, a gente não pode permitir, a gente tem que estar com mais vontade e fome que eles, mas eles vão tentar também usar esses jogos da Copa do Brasil para poder também estar levantando a moral do time, para poder também estar voltando num caminho vitorioso. Então, eu acho que isso não existe aqui no Brasil, principalmente. E cabe a gente, né, entender que lá do outro lado eles vão entrar com essa vontade para tentar sair da situação, mas a gente tem que querer mais e tem que buscar mais, entendeu? Tem que querer mais que eles, porque, como eu falei, ambos estão vivendo uma situação muito parecida, e ambos vão usar esse jogo como uma forma de tentar sair dessa situação. André, bem-vindo, Matheus Quintino, Portal Meu Timão. Você já falou também sobre a sua experiência, o cara adaptado também a lidar com pressão, com momentos vitoriosos também. Eu queria saber com você, chegando agora, como é que você enxergou esse elenco do Corinthians? Como é que você foi recepcionado por eles? Você percebeu um elenco, pelo menos, motivado para tentar também sair dessa situação? Você sentiu um elenco abalado pela sua experiência também como um líder, como capitão também? E queria que também você falasse sobre os seus companheiros ali da própria posição, né, ali da zaga, pela sua experiência, pelo pouco treino que você teve ali com eles, se você já sentiu ali que de repente o seu estilo pode casar com um ou mais com o outro ali. Obrigado. Viu? Bom, eu primeiramente fiquei positivamente impressionado com o grupo como um todo, né, porque nesse tipo de situações não é que eu esperava que ia encontrar um time desmotivado, não, mas às vezes aquela
como pode dizer assim, uma baixa autoestima ou um clima um pouco mais pesado, porque é natural, às vezes, nesse tipo de situação. Porém, encontrei todo mundo, de verdade, todo mundo, não encontrei ninguém de cabeça baixada. Encontrei todo mundo meio que, claro, sabendo que a gente está vivendo um momento difícil, porém motivado, querendo sair, otimista a respeito da situação. E isso eu envolvo todo mundo ao redor também, né? Eu envolvo todo o pessoal, todo o staff ao nosso redor, né? Porque essas pessoas também são responsáveis por deixar o clima do vestiário, do clube como um todo, um clima agradável. E essas pessoas, mesma coisa, ótimos profissionais, onde está nos auxiliando muito nesse processo de recuperação, nesse processo de preparação para os jogos. E então eu vi, e dentro dos jogadores, um clima muito gostoso, né? Eu fui muito bem recebido, não tem que falar nada, fui muito recebido por todos, e isso facilita, né, na minha adaptação no novo clube, ainda mais, né, retornando ao Brasil. Então é um grupo muito bom, meninos muito bons, né, tanto de qualidade futebolisticamente falando, mas também como pessoas, né? Então, bem legal, e isso me deu mais alegria ainda quando eu cheguei, porque eu vi que para se resolver, para melhorar essa situação, é menos complicado do que se era esperado. Porque quando o clima está ruim, é mais difícil você mudar isso em pouco tempo. Mas com clima bom é só ajustar alguns detalhes, né? Dentro de campo, claro, principalmente, mas também fora, conversa um com o outro, mas está um clima muito bom. Apesar da situação, mais uma vez, não é que está todo mundo tranquilo, pelo contrário, está todo mundo muito ciente do que está acontecendo, mas todo mundo com muita vontade de sair dessa situação. Então isso é muito positivo. E o outro dos zagueiros, né? Não tive tempo ainda para trabalhar com alguns. Teve jogadores que eu acho que eu não fiz nem mini treino com eles ainda, porque não deu, né? Eu estava me condicionando e nesse processo de assinatura, de me condicionar. Então, lógico, fiz um outro treino ali com o outro, mas com todos ainda não deu. Então, estou conhecendo pouco a pouco. Mas o que se nota claramente é que tem muita qualidade, não só na parte defensiva, mas também no grupo como um todo. Obrigado, André. Obrigado a todos. Boa tarde. Valeu, muito obrigado e até a próxima.